estamos falando de viagem, sonhando com a possibilidade de poder viajar novamente, todo mundo vacinado, já celebrando aí a questão da vacina para os educadores, para a turma da educação, né, Sheila? Bom demais. Sheilinha está de volta para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Vocês enviaram as perguntas e a gente vai agora ajudá-los. Vamos à primeira pergunta, por favor, diretora, para ver quem enviou. Queria saber quanto um pai tem que pagar para 2 filhos. Ela se separou há 7 anos e ele só dá R$150 para os 2 e nem dá todos os meses. Algumas situações aí é para dar todo mês, né, Sheila? Fernanda, é como diz Elezinho, uma piada dele, rapaz, a gente come todos os dias e a criança também e as despesas são mensais. Olha bem, ela falou que se separou há 7 anos. Isso foi estabelecido em juízo? Há uma sentença judicial onde você pode executar. Você sabe que uma das formas no Brasil que dá, um dos meios que se dá prisão no Brasil é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Se você não tem isso ainda no judiciário, essa pensão estabelecida, corra e providencie essa pensão em juízo. E 150, volto a dizer, o valor da pensão tem que ser a possibilidade e a necessidade das crianças. Com certeza, para 2 crianças, não me parece ser o suficiente realmente, mas tem que ver o outro lado e a questão é judicial mesmo. Outra telespectadora comenta aqui o texto, até Sheila o nome dela também. Meu nome é Sheila, o pai dos meus filhos, ela tem 2, não paga pensão desde março de 2020. Já acionou a justiça em junho de 2020, mas ele sequer recebeu intimação. Por que demora tanto? Detalhe, moro em Santa Rita, ele em São Paulo, mas o endereço tá certo, tá tudo ok. Ele alega que não está trabalhando, mas eu sei que ele trabalha informalmente. O que poderá acontecer quando o juiz der a sentença para ele? Uau, Fernanda, isso é aquilo que a gente já comentou antes, né, no bloco anterior. Se o endereço está certo, lembre, isso vai para carta precatório. O juiz daqui encaminha essa correspondência para que outro juiz lá entregue, faça às vezes até essa audiência, se necessário. Mas como tudo está funcionando de forma virtual, isso pode acontecer de forma virtual, uma audiência, e ele tem que ser intimado, indiscutivelmente. Quando ele der a sentença, se ele estabelecer um valor, como vai ser executado? É importante que realmente saiba que ele tem ou não condições de pagar e qual esse valor. Ele vai ter a oportunidade após receber a intimação, ele vai poder se defender e ele vai explicar se está desempregado, que não é. Aí é a obrigação dele. Pagar, ele tem que pagar. Se não, lembre, tem tias e tem os avós que podem ajudar. A próxima pergunta tem a ver com os avós. Como funciona o pagamento de pensão em caso que o pai não trabalha, não tem renda fixa? Como é que fica a responsabilidade dos avós nesse caso? É solidária, Fê, e a subsidiária. Vai ter, sim, uma das possibilidades é pedir para os avós ou para os tios, por exemplo, que possam pagar e que possam ajudar. Tá isso muito Quem faz claro esse pedido? No código. É claro, é a mãe que representa o menor, Fernanda. Ela faz isso por meio do processo, pela pensão. E aí o que muitas vezes acontece é que quando a mãe é intimada, olha que eu conheço um bocado de avós que acabam pagando realmente a pensão, tá? Para os netos. Mas muitas vezes, quando a mãe é intimada, o pai toma-se na responsabilidade, porque não quer, gera um problema muito grande para a família. E aí, realmente, eu já vi casos do pai assumir essa responsabilidade, ir para o juízo, responder, oferecer, e o problema mais ou menos ser resolvido. Então, às vezes, para você chegar ao objetivo que é alimentar o seu filho, é dar condições básicas, mínimas para sobrevivência, para alimento, né? Porque a gente tem vários casos, várias perguntas, onde a mulher está há 7 anos pagando sozinha todas essas despesas, Fernanda. Não pode, né? A Crenilda mandou a seguinte partilha pra gente. Tem um filho que o pai registrou. Sempre que fala para ele aumentar a pensão, ele diz que o filho não é dele. Já pedi para fazer o exame, mas ele não faz. O que é que eu posso fazer nessa situação? A primeira coisa é judicializar. Eu entendo que muitas vezes o cidadão fica preocupado, a justiça demora, mas, gente, quer queira, quer não, é o judiciário numa situação dessa que vai ter o poder de resolver, ou pelo menos tentar. O que não dá é ficar essa confusão, esse disse não disse. E não ter saída nenhuma, né? Na justiça vai demorar, mas uma hora vai acontecer, né, Sheila? Exato, e você pode executar posteriormente os alimentos vencidos. Não é só isso, é que parece muitas vezes que a pessoa se sente mais responsável e passa a assumir o que é uma obrigação real. A obrigação de alimentos é real, né? Então, eu volto a dizer, da prisão. Então, há necessidade de realmente ir no judiciário. Vai demorar, mas se você faz o dever de casa, se você chega para o seu advogado, para a Defensoria Pública, com os cálculos, com o endereço correto do pai, e se for o caso, pedir o DNA,
leve o máximo de informações possíveis para a Defensoria Pública, para que ela possa encaminhar o processo jamais instruído. Muito bom. A Nery diz o seguinte: a avó da minha filha dá R$110 de pensão para ela. Será que esse valor, como é que ela sabe se esse valor está correto? Fernanda, é aquela história, né? Ela vai ter que ver quais são as necessidades da criança, fazer essa planilha e ver a possibilidade, né, da avó pagar mais do que isso. Né? A criança estuda em colégio público, mas como ela usa fralda, ela precisa, quais são as despesas do seu filho? Né? Então, se você trabalha, você contribui com X, aí você tem conta de energia, você tem alimentação, várias coisas. Você monta essa planilha e tenta ver qual é o valor realmente. E se a avó da criança, ela é só pensionista ou ela tem um pequeno comércio, ela tem mais renda? Então, tudo isso vai depender dessas duas formas. E a outra coisa é, se não está judicializado, judicialize, porque o juiz tem como pegar o imposto de renda, tem que pegar informações junto ao INSS, pode pegar informação no gov.br. Você não tem noção, hoje em dia, de como o judiciário consegue esses dados. Lembra, está tudo ligado hoje em dia no CPF. E o gov.br é uma fonte de informações que você não faz ideia. Agora, lembra que muitas vezes é preciso que você acrescente essas informações, junte ao processo, porque o judiciário não vai fazer esse serviço investigativo por você, não. Exatamente. Você tem que requerer. Isso, entendeu? Sabe que ele faz um bico? Presta atenção, procura saber na empresa quem é essa pessoa, isso, tira uma fotinha, organiza. O FBI é seu, tá certo? O Moisés fala com relação à idade. Ele paga a pensão para a filha até 18 anos, que já completou 18 anos, e ele quer saber se já pode pedir exoneração. Não tem a questão de estudar? Pois é, eu já gostei de Moisés, porque ele já usa as palavras certas. Pedido de exoneração significa que já existe um processo judicial e ele está ali pagando judicialmente. Então, tanto você pode pedir uma exoneração, como você pode pedir uma revisão, para mais ou para menos. A mulher pode pedir para mais, de acordo com a despesa do filho, vai que passou na universidade pública, mas é em outra cidade, né? E aí precisa de um transporte, tudo pode. Mas se sua filha completou 18 anos e ela não está estudando, não está fazendo um curso superior, nem um curso técnico, você pode sim já pedir a exoneração dessa pensão. Fernanda, eu vi que as perguntas acabaram, mas tem duas parecidas aqui. Acabaram não, minha filha. Tem muitas, não acabou de jeito nenhum, mas faça essas suas aí. Não, porque tem uma aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: a minha filha está em 19 anos, está na faculdade. O pai ou o avô tem que pagar as despesas da faculdade, já que toda a vida sustentei minha filha e a avó só dá R$100. Era 200, mas depois que ela fez os 18, pararam de pagar. Olha, a gente tem. A mulherada é umas guerreiras incríveis que muitas vezes é tanto aborrecimento, é tanta humilhação para receber essa pensão, que não é dela, que é do filho, e ela precisa, porque o direito é do filho, que muitas vezes ela deixa de lado e vai trabalhar, foca no trabalho, foca na educação e tá pouco se lixando para essa pensão. Não pode. E se é para ter algum tipo de aborrecimento dentro do tempo, que entra no judiciário, desde que o judiciário faça a parte dele. Você faz a sua e desde que o judiciário faça o dele e vá atrás. O conceito de justiça é esse. A justiça tá aí para poder fazer aquilo que a gente já não consegue mais. E os advogados estão aí para isso, advogado de família, a Defensoria Pública, demora, mas olha, as histórias de quem conseguiu educar os filhos com a colaboração do pai, porque é obrigação, é muito mais leve do que aquelas mulheres que tiveram que aguentar tudo sozinha. Tudo bem que elas ganham a gratidão dos filhos pelo resto da vida, mas mesmo assim, né, é uma vaidade, é um orgulho que às vezes a gente tem que engolir e tem sim que ter um tempo para brigar na justiça, para que o direito do filho seja respeitado, porque o direito é do filho e ele tem que pagar a pensão. Se ela está na faculdade, ela ainda tem o direito de receber a pensão, se não do pai, mas dos avós. Entre com o processo judicial, reivindique essas questões. Às vezes as pessoas questionam também o valor, mas precisa lembrar, em algumas situações, não é só o seu filho que esse pai ou que essa mãe precisa sustentar, ajudar nas despesas. Esse próximo caso tem a ver com isso. A Iraide diz o seguinte, ou Iraide, não sei como fala o nome dela, tem 3 filhos, um de 12 anos e os outros com maior idade. O ex só dá R$70 de pensão, mas ele tem mais 5 filhos e trabalha como operador de máquinas. Vamos pensar que operador de máquinas seja o salário mínimo, né? R$1.200, R$1.300. Não acredito que seja muito mais que isso. Ele vai pagar a contribuição previdenciária, 8%, tira dali. Se ele receber vale transporte, vai tirar mais os 6%. Então, assim, tem as despesas, tem ele para se alimentar, ele tem essa nova família. Tudo tem que ser equânime, né? Em relação aos filhos.
filhos, a sobrevivência dele e do filho, tá? Então, assim, tem isso, que é uma das outras perguntas que veio também, Fernanda. Você está desempregado, paga a pensão, vem pagando a vida toda, ficou desempregado, não dê muita desculpa junto ao WhatsApp, não alimente mágoa, ressentimento, nada. É fato, fui demitido, tá aqui, recebi só X de verbas rescisórias e eu tenho que informar isso ao judiciário, não sabe, informa, olha, estou desempregada, acabei de ficar desempregada, estou procurando novo emprego, mas por enquanto eu só estou recebendo o seguro-desemprego. Então, assim, ou vai ter que diminuir, vai ter que fazer a revisão, já vou começar a pagar X, mas já estou acionando o judiciário, eu estou informando isso no judiciário. Só isso, porque se teve um processo para determinar a pensão, você pode pedir a revisão, você pode informar, é a forma de te dar segurança, porque senão realmente você está indo de encontro em algum momento, a conta pode chegar. Olha, minha gente, de boca só beijo. E olha lá, viu, Fernanda? Só beijo, o resto foi coisa com ex-marido, é justiça, é advogado. É acordo, é escrito, é homologado, é registrado em cartório. De boca só beijo. Eu digo muito aqui para o povo, você mandou isso no e-mail? Ah, não, mas eu falei, amor, de boca só beijo. Você beija a pessoa, não beija, então pronto, vamos embora para os e-mails. Manda, escreve. A Raquel diz o seguinte, ela é separada do ex-marido há 5 anos e tem um filho que hoje está com 8 anos. Ela quer saber se pode mudar de estado com o filho ou precisa passar pela justiça. Talvez ela tenha, né, uma outra situação em outro estado, uma possibilidade de emprego, enfim. Como se mudar, Sheila, quando tem uma criança e tem um pai envolvido na história? Tem, Fernanda, porque o que acontece? É o pátrio poder, né? Ou o poder familiar. O poder familiar, ela vai precisar matricular esse menino na escola, a criança na escola, vai ter que ter uma vida. Então, a maioria das vezes, a guarda é compartilhada, existe um consenso. Tá? Mas se você vai realmente se ausentar e se não há nenhuma divergência, o pai concorda, tá tudo ok, ou ele vai lá também, assina a documentação que for necessária na escola, tá? Para poder matricular, porque tem escola que tem que ter a assinatura dos dois, tá? Então, assim, o pátrio poder é do casal. Como vai ser as visitas? Se tudo isso for gerar um problema e há um problema já desenvolvido por meio do judiciário, aí você tem que tentar ao máximo legalizar, informar e ficar toda resguardada. E lembrando do direito de visitação, de convivência do filho com a família do ex-marido. Então isso é importante, não há nenhum impedimento de você ir para qualquer lugar, contanto que haja toda essa comunicação. Tá? E há necessidade, muitas vezes, quando vai fazer viagem internacional, ou se vai viajar de ônibus, ou viajar alguma coisa que aí você precisa da autorização do pai, se for viajar sozinho, em alguns casos, mas se não, não há essa necessidade. O que eu acredito que é importantíssimo é por conta dessa relação que ela tem que ser muito clara e muito precisa para não ter problemas, até porque vai que precisa de um valor a mais para despesas nessa viagem toda. Então é importante manter essa informação, mas você não está presa a nenhuma cidade, a nenhuma situação. Eu gostaria... Alaine, mostra aí. Eu, infelizmente, gente, não tenho como atender todos vocês. Olha o nosso WhatsApp aqui, bombando de perguntas. Obrigada a todo mundo, né, Fê? Que envia dúvida, que acredita no nosso programa. Obrigado de verdade, porque às vezes são situações tão, né, únicas, tão suas, tão pessoais. Vocês compartilham aqui conosco, a gente tem o maior cuidado. Espero que a gente tenha ajudado, tá? Vocês viram aí que, infelizmente, eu não consigo atender a todo mundo. Mas, semanalmente, Sheila Sodré está aqui colaborando com informações no nosso quadro Eu Tenho Direito, e nas redes sociais dela, no @Sheila_Sodré, ela é sempre muito generosa, sempre responde as perguntas, os comentários, está sempre postando assuntos diversos, não só tributários, né, Sheilinha? Exato. E quando não, a gente coloca os colegas especialistas para responder. Obrigada, viu, amiga? Até semana que vem. Volta às minhas férias. Ela tá... Gente, eu agradecer que, inclusive, ela tá de férias, tirou essa semana de férias, está lá em Lucena, e aí veio presencialmente aqui, porque a internet lá não estava ajudando, né, Sheilinha? E obrigada, viu, Sheilinha? Você é sempre muito generosa com os telespectadores. Deus te abençoe. Bom retorno. Ai, pra sombra e água fresca. Ai, gente. Mas tem